O nome apareceu 4 vezes na mesma linha. Sorveteria Dolce, Sorveteria Dolce, Sorveteria Dolce, Sorveteria Dolce. Toda sexta, mesmo horário, 4 meses seguidos. Minha mão parou em cima da folha. O café esfriou do lado. Não era o valor no extrato que me parou. Era o padrão. Ninguém vai ao mesmo lugar toda sexta-feira no mesmo horário por acidente. Aquilo era agenda. Aquilo era compromisso. Ari, 23 anos de casamento. E eu precisei de um extrato esquecido numa mesa de cozinha para entender o que estava acontecendo na minha própria vida. Meu nome é Marta. 50 anos na carteira. Cabelo que o tempo já começou a pintar de prata nas têmporas e um calozinho no dedo indicador direito que nunca vai embora, de tanto segurar a agulha de costura. Não sou o tipo de mulher que aparece em história de novela. Sou o tipo que aparece em todo lugar sem ser vista. Trabalhei desde os 18 anos. Não em escritório com ar-condicionado. Trabalhei de corpo, faxina, cozinha, costura por encomenda, marmita vendida no portão de casa toda segunda e quarta. O tipo de trabalho que não aparece em nenhum currículo, mas sustenta a família inteira quando precisa. Conheci Renato quando eu tinha 27. Ele era mais velho, sabia entrar numa sala com um jeito que parecia encher o espaço. Eu chamei isso de presença. Demorei décadas para entender que era arrogância com boa dicção. Nos casamos em abril. Eu de vestido branco de algodão comprado em 2 prestações. Ele de camisa aberta, sorriso largo, dando a mão na frente do cartório como quem presenteia alguém. Eu achei que era amor. Talvez fosse, no começo. O problema é que amor que só existe quando você está quieta não é amor. É controle com nome bonito. O primeiro sinal veio numa festa de aniversário da cunhada, no 2º ano de casamento. Eu estava contando uma história para um grupo de pessoas. Nada importante, uma coisa engraçada que tinha acontecido na feira. Todo mundo estava rindo, e no meio da minha frase, Renato colocou a mão no meu braço e disse: Marta, você não entende de assunto de adulto. Deixa eu falar. Pausa no ar. Todo mundo olhou para ele. Alguns sorriram por educação. Eu ri também. Engoli o resto da história junto com o suco de laranja e não abri mais a boca naquela festa. No ônibus de volta para casa, eu ainda estava sorrindo. Não de alegria, de hábito. Tinha aprendido que era mais fácil sorrir do que explicar o que sentia para alguém que não ia entender de qualquer jeito. Renato falou do jogo de futebol o caminho todo. Eu olhei pela janela. As ruas passavam. As luzes passavam. Eu pensei. Ele não quis me envergonhar. Ele é assim mesmo. Todo mundo sabe como ele é. Engoli essa explicação sem mastigar. Mas o veneno que entra devagar não machuca na hora. Ele vai se instalando. Vai virando paisagem. Vai se tornando parte do que você chama de normal, até o dia em que você não lembra mais como era antes de engolir. Isso. O segundo sinal foi financeiro, e eu passei por cima como se fosse poeira no chão. Ele pediu que eu não comentasse quanto ganhava com as marmitas. Disse que ficava embaraçoso para ele, que os amigos perguntavam e ficava estranho explicar que a esposa vendia comida no portão. Eu parei de comentar. Guardei o dinheiro em silêncio e continuei vendendo. Ele está certo. É pequeno demais para mencionar. Mas aquele dinheiro pagou o material escolar dos filhos durante 2 anos. Pagou o gás quando ele ficou sem emprego. Pagou o remédio da minha sogra numa emergência de sábado à noite. Pagou o conserto do telhado quando choveu dentro de casa um inverno inteiro. E ele disse que ia resolver e não resolveu. Aquele dinheiro pequeno demais para mencionar foi o que segurou essa casa mais vezes do que eu consigo contar. E eu guardei isso em silêncio porque ele pediu. Porque eu achei que era isso que uma boa esposa fazia. Pequeno demais para mencionar. O terceiro sinal eu deveria ter gravado na memória com fogo. Numa reunião de condomínio, um vizinho perguntou o que eu fazia. Antes que eu abrisse a boca, Renato respondeu por mim. Ela cuida da casa. Só isso. Eu estava do lado dele. Eu ouvi. Eu estava com a boca prestes a abrir.
E ele respondeu por mim como quem desliga um aparelho que estava ligado sem necessidade. Fui para casa naquela noite e aqueci o jantar dele. Não porque tinha medo, porque eu tinha aprendido, aos poucos, que ser pequena era mais fácil do que ser vista e não ser escolhida de volta. Quando nos casamos, eu tinha um sonho pequeno, mas meu. Queria abrir uma quitanda de bairro. Não nada grande, um balcão de madeira, caixas de frutas na frente, um lugar onde eu conhecesse o nome de cada cliente e soubesse o que cada um precisava antes de pedir. Eu me imaginava chegando cedo, abrindo a veneziana, arrumando as laranjas na fruteira com aquele cheiro de manhã que não tem igual. Era um sonho de 15 mil reais que eu nunca tive de uma vez. Renato disse que era ideia de quem não entendia de negócio. Disse que eu não sabia calcular custo, que o bairro não comportava mais uma quitanda, que eu ia perder dinheiro e ia ser ele quem ia ter que cobrir o prejuízo. Disse isso numa tarde de domingo, sem tirar os olhos do televisor. Eu guardei o sonho numa gaveta. Não abri mais. Nos primeiros anos, ele chegava tarde do serviço e eu esquentava o prato sem reclamar. Não por medo, por modelo. Minha mãe fazia assim. A mãe dela também. Eu achava que era isso que segurava uma família. A mulher que não reclama, que esquenta o prato, que não pesa. Criei os 2 filhos praticamente sozinha no que importava. As reuniões de escola eram comigo. As noites de febre eram comigo. Os medos do escuro, os choros sem motivo aparente, as primeiras decepções do mundo, tudo comigo. Renato estava no endereço, mas presente de verdade não estava. Ele chegava, jantava, assistia televisão, dormia. Nos fins de semana, saía para jogar futebol com os amigos de sábado. Domingo era dele. Cochilo depois do almoço, jogo à tarde, silêncio à noite. Eu nunca reclamei. Não porque estava satisfeita, porque eu tinha aprendido que reclamar custava mais do que aguentar. Me lembro de uma tarde de julho, meu filho mais novo com pneumonia, eu no hospital público sem carro, esperando o ônibus com ele no colo. Liguei 3 vezes para Renato. Ele atendeu na terceira e disse que estava em reunião. Cheguei em casa sozinha, filho dormindo no meu ombro, ônibus lotado de gente que não me via. Aqueci o jantar quando chegamos. Ele nem perguntou como tinha sido. Tem uma coisa que você aprende quando cria filho sozinha dentro de um casamento. Você aprende a não esperar. Não porque desistiu, mas porque cada vez que você esperava e não vinha, doía um pouco mais do que da vez anterior. E o corpo é sábio. O corpo para de esperar antes da cabeça entender o motivo. Eu parei de contar com ele. Fiz as coisas sozinha. Resolvi sozinha. Decidi sozinha. E quando ele perguntava, muito raramente, se precisava de ajuda com alguma coisa, eu já tinha resolvido. Você não me deixa ajudar, ele disse uma vez. Eu olhei para ele sem responder. Como se explica para alguém que você parou de pedir porque as respostas doíam mais do que o silêncio? Quando ele perdeu o emprego em 2015, fui eu que sustentei a casa por 8 meses. Vendi mais marmita, peguei costura de vizinho, pedi prazo no mercado com vergonha na cara, contei trocado para pagar conta de luz, deixei de comprar coisa para mim para não faltar coisa para eles. Ele ficava em casa, assistia televisão, dizia que estava deprimido. Eu não questionei, servi o jantar todo dia, guardei a raiva no mesmo lugar onde guardei o sonho da quitanda. Naqueles 8 meses, eu acordava às 5 da manhã para preparar as marmitas. Colocava o arroz, fazia o feijão, temperava a carne, embalava tudo ainda de madrugada, com a cozinha fria e o resto da casa dormindo. Era um trabalho invisível feito no escuro, e quando ele acordava às 8, o café estava pronto, a louça estava lavada e eu já estava de volta na cozinha fazendo a segunda leva. Nunca reclamei. Nunca cobrei. Nunca disse, olha o que eu estou fazendo por essa família enquanto você está deitado. Porque eu fui criada achando que isso era amor. Que amor era fazer sem cobrar. Que amor era suportar. Demorei 23 anos para entender que aquilo não era amor. Era extinção lenta. Aneni.
Tinha uma foto nossa de lua de mel numa praia do litoral paulista. Eu de vestido branco de algodão, ele de camisa aberta, os dois sorrindo com aquele sorriso de quem ainda não sabe o que vem. Às vezes eu olhava para essa foto e tentava me lembrar do que sentia naquele dia. Ficava cada vez mais difícil. A mulher naquela foto ainda tinha o sonho da quitanda dentro da gaveta. Ainda achava que ser vista era uma questão de tempo. Ainda acreditava que o amor que ela merecia estava sendo construído, tijolo por tijolo, junto com aquela vida. Eu olhava para ela e não conseguia mais avisar. O que eu sentia de verdade, e levei décadas para nomear, era um cansaço que não passava com sono. Não era cansaço de trabalho. Era cansaço de ser invisível dentro da própria casa. Era cansaço de existir para os outros em tempo integral e não existir para ninguém como você mesma. Se essa história está tocando em algo que você já sentiu, esse cansaço de dar tudo e receber invisibilidade de volta, eu escrevi algo para você. O e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição. São 30 capítulos escritos para a mulher que chegou no limite e ainda não encontrou o caminho de volta para si mesma. Para quem carregou tudo sozinha por anos e não sabe mais como pousar esse peso. Se preferir ouvir, o audiobook também está disponível, feito para ouvir à noite antes de dormir, um capítulo de cada vez. O link está aqui embaixo. E se ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora. Toda semana tem uma história nova de mulher que foi ao fundo e voltou com mais do que tinha. A mudança de comportamento dele começou 2 anos antes do fim. Ele passou a sair toda sexta-feira depois do serviço. Happy hour com os colegas, dizia. Eu não perguntava muito. Estava acostumada a não perguntar. Era mais fácil do que ouvir que eu estava sendo enciumada, difícil, controladora. Mas as sextas foram ficando mais longas. Às vezes chegava às 11, às vezes meia-noite. E chegava sem cheiro nenhum. Sem cerveja, sem cigarro, sem cheiro de bar. Chegava neutro, como quem se cuida antes de entrar em casa. Eu notei. Claro que notei. Mas o que eu fazia com aquilo que notava? Guardava. No mesmo lugar de sempre. Na mesma gaveta onde estava o sonho da quitanda e os 8 meses que segurei a casa sozinha e a noite do ônibus com meu filho doente no colo. A gaveta estava ficando pesada, mas eu ainda não sabia como abrir. Num sábado de manhã, ele deixou o extrato do cartão na mesa da cozinha sem querer. Tinha acabado de imprimir para o imposto de renda e foi atender o telefone com a folha ainda na mesa. Eu fui pegar minha xícara de café. Não ia olhar. Juro que não ia. Mas o nome apareceu logo de cara. Sorveteria Dolce, Rua das Flores. Toda sexta-feira. Entre 18 e 19 horas. 4 meses sem falta. Minha mão parou sobre a folha. Os dedos ficaram frios. Fiquei parada naquele lugar por um tempo que não consigo medir. O café estava do lado. A xícara estava na minha mão. A cozinha estava igual a sempre. Azulejo branco, geladeira com aquele barulho baixo que nunca tinha consertado. A toalha de prato pendurada no forno que precisava ser lavada. Tudo igual. E, ao mesmo tempo, tudo completamente diferente. Não era o valor, era o padrão. Era o comprometimento silencioso de quem reserva um horário na agenda e não falta. Dobrei o extrato. Coloquei no bolso do avental. Não disse nada naquele dia. Nas 2 semanas seguintes, entrei no aplicativo do banco. Ele tinha me dado a senha uma vez para eu pagar uma conta e nunca trocou. A sorveteria estava lá, mês após mês após mês. E havia também uma floricultura. Uma que ele nunca me havia dado flor. Eu fui atrás de cada lançamento daquela floricultura. Março, junho, agosto. Valores que não eram grandes, mas eram constantes. Eram escolha. Eram alguém em mente na hora de comprar. 23 anos, nenhuma flor para mim. Na 5ª semana, quando ele chegou de mais uma cesta, eu estava sentada na mesa da cozinha com o extrato na mão. Ele parou na porta. O que é isso? Você me conta. Silêncio. Sorveteria toda sexta, Renato.
floricultura em março, em junho, em agosto. Você não me deu flor nenhuma vez nesses anos todos. Ele jogou a chave em cima da pia com uma força que fez barulho. Você está me vigiando agora? Você deixou o extrato na mesa. Isso é invasão de privacidade. De quem são as flores, Renato? Ele mudou o tom, não para gentil, para frio. Você não trabalha de verdade, não paga a conta importante e ainda vai me interrogar? Aquilo entrou diferente de qualquer coisa que ele já havia dito. Não foi no coração. Foi no estômago. Uma fisgada funda, como cólica, como soco onde não se espera. 23 anos. E era assim que ele resumia o que eu havia feito. Eu pensei nos 5 da manhã de cada dia de marmita. Nos 8 meses que segurei a família. Na noite do ônibus com o filho doente. No telhado que eu paguei. No remédio da mãe dele que eu corri atrás num sábado à noite. Tudo isso passou pela minha cabeça num segundo. E eu disse: eu sustentei essa casa 8 meses enquanto você ficava deitado no sofá. Marmita não é sustento. É trocado. Para de se achar importante por causa de panela. Eu me levantei, fui para o quarto. Fechei a porta sem bater. Naquela noite, ele dormiu no sofá. Ou não dormiu em casa. Eu não fui ver. Deitei de roupa. Não tirei nem o tênis por um tempo. Fiquei olhando para o teto com aquela frase circulando dentro da cabeça. Marmita não é sustento. É trocado. Marmita não é sustento. Eu ouvia a voz dele. Ouvia o tom. Aquela naturalidade com que ele disse aquilo, sem hesitar, sem recuar, como quem está dizendo uma verdade óbvia que todo mundo já sabe. E eu me perguntei, há quanto tempo ele pensa isso? Quanto tempo eu fui, para ele, alguém que faz trocado e não sustento? Nos dias seguintes, ele tentou versões diferentes da mesma mentira. Disse que a sorveteria era com um amigo, que as flores eram para a mãe dele, que eu estava interpretando errado, que eu era enciumada, que eu sempre fui assim. Você sempre faz tempestade em copo d'água, Marta. Você sempre me apaga na frente das pessoas, Renato. Porque você não tem assunto. Aquilo foi dito num almoço de domingo, com os filhos na mesa. Com minha nora do lado. Meu filho mais velho largou o garfo. Minha nora olhou para o prato. Ninguém disse nada. Eu me levantei, fui até a pia, lavei a louça e não voltei para a mesa. Fiquei de frente para a pia por um tempo depois que a louça acabou. As mãos ainda dentro da água que já tinha esfriado. Ouvia o barulho da televisão que alguém tinha ligado na sala. Ouvia o silêncio do meu filho. Ouvia o nada que vinha do lugar onde deveria ter ficado indignação em nome de mim. Ninguém falou nada. E aquele silêncio de todo mundo me disse mais do que qualquer palavra teria dito. 2 semanas depois, tivemos a conversa que devia ter acontecido anos antes. Sentamos no quarto, sem gritar, sem dramaturgia. Não havia outra mulher, pelo menos não da forma que eu imaginei. O que havia era uma vida paralela. Encontros com pessoas que eu não conhecia, lugares que ele frequentava sem me contar. Uma versão dele que não me tinha do lado e parecia preferir assim. Uma vida que ele construiu sem me incluir. Como quem vai ampliando um cômodo da casa sem contar para os outros moradores. Devagar, tijolo por tijolo, até o cômodo ser grande demais para esconder e pequeno demais para os dois caberem juntos. Ele não gritou nessa conversa. Eu também não. Ele disse que não era feliz. Eu disse que eu também não. E foi ali, nessa frieza toda, que ficou claro que não havia mais nada para salvar. Não porque ele traiu com outra pessoa, mas porque ele me tratou, por anos, como se eu fosse menos, como se meu trabalho não valesse, como se minha voz não merecesse atenção, como se eu fosse móvel útil que não precisava de consideração. E eu tinha deixado. Esse era o peso que eu também carregava. Eu tinha deixado. Ele saiu para o quintal depois dessa conversa. Eu fiquei sentada na beira da cama. Olhei para as minhas mãos abertas no colo. Não tremiam. Não era alívio. Era outra coisa.
Era o fim de um barulho que eu tinha me acostumado tanto a ouvir que nem percebia mais. O barulho de viver vigiando o próprio comportamento, de pensar antes de falar, de medir o tamanho de cada palavra para não causar. O silêncio daquela noite tinha textura. Era pesado e limpo ao mesmo tempo, como o ar depois de uma chuva longa. A respiração foi ficando mais funda. O teto estava igual. A janela estava igual. Só eu estava diferente. Pensei no extrato dobrado no bolso do avental. Pensei nas flores que nunca foram minhas. Pensei em mim com 27 anos, no cartório, achando que presença era o mesmo que amor. Pensei na gaveta onde guardei o sonho da quitanda. Pensei em quantas outras coisas eu havia guardado ali ao longo dos anos. Palavras engolidas, raivas caladas, vontades dobradas e colocadas no fundo para não atrapalhar. Foi ali que algo dentro de mim terminou de vez. Não era raiva. Raiva eu teria energia para sentir. Era clareza. Uma clareza fria e limpa como vidro depois da chuva. Os primeiros dias depois que ele saiu foram os mais estranhos da minha vida. Não porque eu sentia saudade, mas porque eu não sabia quem eu era sem o peso constante dele ao lado. Durante 23 anos, eu tinha me organizado em função de outra pessoa. Horário de jantar, horário de silêncio, horário de falar, assunto que podia mencionar, assunto que era melhor guardar. Tudo calibrado, tudo ajustado. E, de repente, não havia mais nada para calibrar. A casa estava quieta de um jeito que eu não reconhecia. Não era paz, era vazio. E vazio e paz parecem iguais por fora, mas são completamente diferentes por dentro. Passei 3 dias sem conseguir comer direito. Fiz arroz numa manhã de terça-feira, desliguei o fogão e fiquei olhando para a panela até esfriar. Não tinha fome. Não tinha vontade de nada que precisasse de esforço. O corpo sente o vazio antes da cabeça entender o que está sentindo. Eu sabia disso. Tinha visto isso em outras mulheres. Mas saber não te prepara para sentir. Sentir é outra coisa. Sentir é ficar de frente para o arroz esfriando e não conseguir nem levantar o braço para se servir. A vizinha Dona Conceição soube em menos de uma semana. Veio bater na minha porta com um pote de sopa e um olhar de quem quer ajudar, mas não sabe como. Eu abri a porta de cabelo preso, sem maquiagem, de chinelo. Ela me olhou de cima a baixo. Marta, você tá bem? Tô sim, Conceição. Não estava. E os dois sabíamos. Ela ficou na minha cozinha por 1 hora, falando de coisas sem importância, enquanto eu ficava de frente para a janela, fingindo ouvir. Quando ela foi embora, eu lavei o pote dela e me sentei no chão da cozinha. Não chorei. Não saiu nada. Era mais fundo do que choro. Choro tem saída. Tem começo, meio e fim. Tem aquele momento depois que você se sente um pouco mais leve, mesmo que ainda triste. O que eu sentia não tinha saída. Era um peso que ficava parado no centro do peito, imóvel, sem saber para onde ir. A dúvida chegou numa madrugada de quarta. 3 da manhã, insônia, teto fixo na frente, e o pensamento veio sem avisar. E se ele tivesse razão? E se eu realmente não contribuía o suficiente? Se o trabalho de marmita e costura realmente não contava? Se eu tinha ficado pequena demais ao longo dos anos sem perceber? Se eu tinha me tornado essa mulher sem assunto, sem presença, sem nada interessante para oferecer, e ele simplesmente havia percebido antes de mim? Fiquei com essa pergunta no peito por horas. Não porque acreditava, mas porque 23 anos de alguém repetindo uma coisa fazem o veneno entrar devagar, sem que você sinta a picada. Você acorda um dia e o veneno já está na corrente. Já faz parte do que você chama de você mesma. Já moldou a forma como você anda num cômodo, como você começa uma frase e para no meio, como você ri menos alto do que antes porque aprendeu que ri muito alto. Minha filha Camila ligou na sexta da 2ª semana. Mãe, você não quer vir passar uns dias aqui? Não, filha, você tem sua vida. Mas a senhora não pode ficar sozinha aí. Eu não tô sozinha, Camila. Estava.
Ela ficou em silêncio do outro lado. Eu senti o quanto ela queria ajudar e o quanto não sabia como. Ela tinha crescido vendo uma mãe que resolvia tudo. Uma mãe que não precisava de ajuda, que estava sempre de pé, que esquentava o prato e lavava a louça e segurava tudo. E agora ela estava do outro lado da linha, sem saber o que fazer com uma mãe que estava no chão. Essa boa intenção sem saída foi mais solitária do que a casa vazia. 2 semanas depois, Renato mandou mensagem. Curta. Dizia que havia pensado muito, que talvez tivéssemos agido por impulso, que 23 anos não se joga fora assim, que ele tinha erros, mas eu também tinha os meus. Eu li 3 vezes. Fiquei com o telefone na mão. A parte de mim que estava exausta queria responder. Não por amor, por cansaço. Porque recomeçar do 0 aos 50 assustava mais do que continuar o que era ruim. Porque a casa vazia de noite tem um peso que quem nunca sentiu não consegue descrever. Porque 50 anos e começar de novo parecia um abismo sem fundo, e eu estava em pé, na beira desse abismo, sem saber se tinha força nas pernas para não cair. Meu dedo ficou parado sobre a tela. Mas eu me lembrei daquele almoço de domingo, da minha nora olhando para o prato, do meu filho largando o garfo, do silêncio de todo mundo enquanto ele me apagava com uma frase. Porque você não tem assunto. Dito na frente dos filhos, sem hesitar. Com aquela naturalidade de quem está dizendo algo óbvio, sem nem olhar para o lado para ver o efeito. Eu não merecia isso. Demorei décadas para acreditar nisso de verdade, mas acreditava. Coloquei o telefone de cabeça para baixo na mesa e fui dormir. Antes de continuar, se essa história está te tocando, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso. E se você quer continuar sendo acolhida depois que esse vídeo terminar, o audiobook para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição. É uma experiência feita para ouvir à noite, 30 capítulos que vão te acompanhar de volta para você mesma, antes de dormir. O e-book também está disponível se você preferir ler. Os 2 estão no link aqui embaixo. Se ainda não é inscrita no canal, o botão está aqui. Toda semana tem uma história nova. Foi numa quinta-feira sem nada de especial. Acordei às 7. Fui ao banheiro. Olhei para o espelho e vi o cabelo. 10 dias sem lavar, preso num elástico velho, com aquele aspecto de quem desistiu de si mesma. Abri o chuveiro. Lavei o cabelo. Não rápido, devagar, com os dedos na raiz, como minha mãe me ensinou quando eu era pequena. Ela dizia, lava o cabelo como se você estivesse lavando o dia que foi pesado. Enxaguei 2 vezes, passei condicionador. Fiquei sob a água quente até ela começar a esfriar. Quando saí do banheiro com a toalha na cabeça, a casa estava exatamente igual a antes, mas eu estava 1 milímetro diferente. Não era Vitória. Era apenas o primeiro passo de volta para mim mesma. 1 passo, só 1. Era suficiente por aquele dia. Os dias seguintes foram assim, 1 milímetro de cada vez. Num dia, eu lavei a louça antes das 10 da manhã, o que não acontecia desde antes da separação. No outro, eu fui até o mercado sem lista. Comprei o que eu queria comer, não o que ele comia. Comprei goiabada que eu adoro e ele não suportava. Comprei aquele queijo macio de caixinha que ele chamava de queijo de pobre. Cheguei em casa com a sacola, coloquei na geladeira e fiquei 1 segundo olhando para a prateleira com aquelas 2 coisas no lugar delas. Era pequeno. Era idiota de pequeno. Mas era meu. 2 semanas depois, liguei para uma antiga cliente que eu havia perdido contato. Perguntei se ela ainda precisava de costura. Minha voz tremeu um pouco quando ela atendeu. Aquele tremor de quem não está acostumada a pedir mais, de quem passou tanto tempo sendo pequena que pedir espaço, parece ousadia. Ela disse que sim, que estava esperando eu aparecer. 1 mês depois, retomei mais 3 clientes antigas. A agulha no dedo voltou a fazer o calozinho doer, mas era um dói diferente.
Era o dói de quem está usando o corpo para alguma coisa que é sua. Não para sustentar. Não para cobrir o que faltava. Para construir algo que tinha o meu nome. Eu trabalhava de manhã cedo, antes do calor, com a janela aberta e o rádio baixo. Era o horário mais silencioso da casa. Era o horário que eu havia passado anos acordada fazendo marmita para o portão. Agora era meu horário de costura, do meu trabalho, para os meus clientes. A diferença parecia pequena para o mundo. Para mim era enorme. Tipitzi. 2 meses depois, minha filha Camila veio me visitar. Ficou um final de semana. Dormiu no quarto de hóspedes que eu havia reorganizado. Troquei as cortinas por umas de linho bege que eu vi numa liquidação e me apaixonei sem motivo muito claro. Coloquei um abajur que eu mesma havia escolhido numa loja de segunda sem pedir opinião de ninguém. Joguei fora a colcha velha que eu odiava há anos e nunca tinha trocado porque ele dizia que estava boa. A colcha estava boa, mas eu a odiava. E nunca tinha me dado o direito de jogar fora uma coisa que eu odiava e ele não via problema. No dia em que a Camila foi embora, ficamos na calçada nos despedindo. Ela me abraçou por um tempo longo, mais longo do que de costume. A senhora parece outra pessoa, mãe. Não disse nada. Mas quando entrei em casa e fechei a porta, encostei nela por um segundo. Era verdade. Eu estava virando outra pessoa. Não a que eu era antes dele. Uma que eu ainda não conhecia direito. Mas que eu queria conhecer. 3 meses depois da separação, Renato ligou. Não era para pedir retorno dessa vez. Era para me contar, com aquele tom de quem acha que está sendo generoso ao compartilhar, que havia pedido demissão do emprego, que ia tentar algo novo, que estava passando por um período difícil. Eu ouvi. Não senti satisfação. Não senti pena. Senti apenas uma espécie de distância, como quando você olha para uma foto antiga e não consegue mais sentir o calor daquele dia. Você tá bem, Marta? Estou, Renato. Obrigada por perguntar. E os negócios? Aquela costura ainda tá indo? Fiz uma pausa, não para causar efeito, porque precisei de um segundo para processar que ele estava perguntando aquilo. O mesmo homem que havia dito que marmita era trocado, que meu trabalho era pequeno demais para mencionar. Tô com a agenda cheia, precisando contratar ajuda, na verdade. Silêncio do lado dele. Ah, que bom. Desligamos sem cerimônia. Coloquei o telefone na mesa. Olhei para a pilha de roupas, esperando costura na cadeira do canto. E sorri. Não foi sorriso de vitória. Foi o sorriso de quem percebe que chegou do outro lado sem precisar provar nada para ninguém. Conheci seu Dário numa tarde de sábado na feira do bairro. Ele estava parado na frente de uma banca de peixe seco com aquele jeito de quem não tem pressa nenhuma. Aposentado há 3 anos, me contou depois. Ex-funcionário dos Correios, viúvo, 2 filhos crescidos que moravam em cidades diferentes. Eu estava comprando coentro. Ele estava olhando para o peixe como se fosse uma decisão muito importante. A senhora sabe se esse aqui é bom para moqueca? Ele perguntou, sem me olhar ainda. Depende do tempero, eu respondi. Ele virou. Sorriu. Era um sorriso calmo, desses que não precisam provar nada, que não pedem nada em troca de aparecer. Conversamos ali por 10 minutos sobre peixe, tempero, sobre como ninguém mais tem paciência de deixar o refogado cozinhar no fogo baixo como antigamente. Quando nos despedimos, ele disse: se a senhora um dia quiser tomar um café e continuar essa conversa, eu frequento a padaria da esquina toda manhã. Não foi cantada. Foi convite simples, de pessoa que sabe o que quer, sem precisar disfarçar. Apareci na padaria na terça seguinte. Minha mão estava um pouco fria quando empurrei a porta. O coração batia mais rápido do que deveria para uma pessoa que só ia tomar café com um senhor que ela mal conhecia. Mas não era só café e eu sabia disso. Era a primeira vez em décadas que eu ia a algum lugar por mim. Não para resolver, não para cuidar, não para estar disponível. Por mim, ele estava lá, no mesmo canto, com o mesmo jeito devagar,
Quando me viu, não fez aquela performance de surpresa falsa. Levantou a mão, sorriu, puxou a cadeira da frente como quem já esperava. Tomamos café por 2 horas. Ele me contou do sonho que carregava desde jovem: morar na praia. Não para férias, para morar de verdade. Janela de frente para o mar, ouvir a maré de manhã, andar descalço na areia antes do café. A esposa nunca quis. Os filhos achavam loucura. Ele foi adiando, até a esposa falecer e ele perceber que tinha adiado a vida inteira junto. E agora? Eu perguntei. Agora eu tô esperando uma razão boa para ir, ele disse. E me olhou. Não de forma insistente, de forma honesta. Eu ri. Ele riu. E algo ali ficou no ar como perfume que você não consegue identificar, mas não quer que vá embora. Nos meses seguintes, fomos devagar. Café virou almoço. Almoço virou passeio na praça. Passeio virou conversa de horas num banco, os dois sem relógio, sem lugar para chegar. Ele nunca me apressou. Nunca me cobrou explicação sobre o passado. Nunca fez comentário sobre o que eu ganhava, sobre a marmita, sobre a costura. Um dia, num almoço simples de feijão e arroz na minha casa, eu coloquei o prato na mesa e ele olhou para a comida, depois para mim e disse: "Você faz tudo com cuidado. Dá para sentir." Eu parei. Não porque foi elogio grandioso, mas porque em 23 anos ninguém havia dito isso para mim. Ninguém havia parado para notar que eu fazia tudo com cuidado. Que o feijão temperado de um jeito específico era escolha, não obrigação. Que a mesa arrumada era presença, não serviço. Ele viu. E aquilo, ser vista numa coisa pequena, doeu de um jeito bom que eu não sabia que existia. Outro dia, num sábado de chuva, eu estava no meio de uma costura e ele estava lendo na sala. Quando terminei, fui até a cozinha buscar água e ele perguntou, sem levantar os olhos do livro: "Como foi?" "O quê?" "A costura." "Você estava concentrada? Deu certo?" Uma pergunta pequena, sem importância para o mundo. Mas ninguém havia me perguntado como foi o meu trabalho em décadas. Sentei do lado dele e fiquei em silêncio por um tempo. Ele não perguntou o porquê do silêncio. Ficou ali, do lado, deixando eu ficar quieta sem precisar explicar a quietude. Esse é o tipo de coisa que você não sabe que está precisando até alguém fazer. Num domingo, eu disse: "Me conta mais sobre essa praia." Ele abriu um sorriso diferente de todos os outros. Me mostrou fotos no celular. Uma cidade pequena no litoral do Espírito Santo. Casas coloridas, rua de pedra, mar verde azulado da tarde, uma praça com amendoeiras velhas, gato dormindo na soleira de uma porta. "É bonito", eu disse. "Você toparia?" Ele perguntou. Direto, sem rodeio. Eu olhei para ele. 51 anos. Cabelo de prata, mãos com calozinho de agulha. Um passado que me pesou por décadas. Uma gaveta cheia de coisas guardadas que eu ainda estava aprendendo a abrir. E não senti medo. Senti o mesmo que eu sentia quando lavava o cabelo devagar naquela manhã de quinta-feira, sem nada de especial. A sensação de estar voltando para mim mesma, só que chegando num lugar novo. "Topo", eu disse. Nos mudamos em abril. A casa era pequena, com janela de frente para o mar. Eu montei um cantinho de costura na varanda dos fundos, com vista para um quintal cheio de buganvília roxa. Pendurei uma prateleira, coloquei minhas linhas em ordem de cor, botei um abajur de palha que eu comprei numa lojinha da Rua de Pedra, com a sensação de quem está decorando um lugar pela primeira vez. Era meu. Cada coisa ali dentro era escolha minha, sem pedir permissão, sem calibrar, sem guardar na gaveta. Toda manhã, ele acorda antes de mim e faz o café. Eu acordo com o cheiro do café e o barulho do mar ao mesmo tempo, essas duas coisas chegando juntas antes mesmo de eu abrir os olhos. No começo eu ficava deitada por 1 minuto só sentindo isso, como se precisasse confirmar que era real, como se meu corpo ainda estivesse aprendendo que acordar assim era possível.
Tem uma tarde de sábado que eu não vou esquecer. Estávamos sentados na areia sem falar nada. Eu com os pés enterrados, ele com a mão sobre a minha, não com força, com leveza. A mão de quem está presente sem precisar segurar. O mar estava quieto naquele dia. Uma daquelas quartas de onda baixa que parecem que o mar também está descansando. Pensei nos anos que passei tentando ser suficiente para alguém que não me via. Pensei no calorzinho no dedo que nunca vai embora. Pensei na quitanda que guardei numa gaveta e nunca abri. E pensei em todas as outras coisas que eu guardei ao longo dos anos, achando que era isso que amor pedia. Silêncio, contenção, ocupar menos espaço do que eu precisava. E pensei que talvez não seja sobre as coisas que a gente perde. Talvez seja sobre as coisas que a gente finalmente para de esconder. Virei para ele. Ele estava olhando para o mar com aquele jeito dele, calmo, presente, sem precisar preencher o silêncio com nada. Não disse nada. Não precisava. Antes de ir. Se essa história tocou em algo dentro de você, quero que saiba que o e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes foi escrito exatamente para esse lugar que você está. Não é autoajuda, não é receita. É um livro que senta do seu lado e fica. 30 capítulos. O link está na descrição. Se preferir ouvir, o audiobook também está lá, narrado para ser ouvido no silêncio da sua noite, um capítulo antes de dormir. Se você já esteve nesse lugar escuro, onde parecia que não sobrava mais nada de você e encontrou o caminho de volta para si mesma, me conta nos comentários o primeiro passo que você deu. Pode ter sido pequeno, pode ter sido lavar o cabelo numa quinta-feira sem motivo. Eu quero saber. Tem coisas que só ficam claras depois que o barulho para. Durante 23 anos, eu vivia num barulho constante que não tinha volume. Não era gritos, era o barulho de sempre estar ajustando, de pensar antes de falar, de medir a própria presença para não ocupar mais espaço do que era permitido, de acordar todo dia e já começar a calcular. O que ele vai precisar hoje, o que não posso dizer hoje, o que tenho que resolver antes que ele note. É um barulho que cansa mais do que qualquer trabalho físico. É um barulho que você nem sabe que está ouvindo até o dia em que para. Quando ele saiu de casa, a primeira semana foi o silêncio mais pesado da minha vida. Silêncio de quarto sozinho. Silêncio de mesa posta para uma pessoa. Silêncio de geladeira com as coisas no lugar porque ninguém mexeu. Silêncio de não ter que pensar no jantar de ninguém além de mim. Esse último silêncio, o do jantar, foi o que mais me pegou de surpresa. Na primeira noite, eu fiquei parada na frente da geladeira aberta por um tempo ridículo sem conseguir decidir o que fazer. Não porque não tinha comida. Porque eu não sabia mais o que eu queria comer quando não havia mais ninguém para comer junto. Aquilo me assustou mais do que qualquer coisa. Eu tinha passado tanto tempo pensando no que os outros precisavam que eu não sabia mais o que eu queria. Eu fechei a geladeira. Fiz um ovo estrelado. Comi sozinha na cozinha, em silêncio, sem televisão. E foi a refeição mais honesta que eu tinha feito em anos. A segunda semana foi diferente. Não melhor, diferente. Comecei a notar coisas pequenas que eu nunca havia notado antes. O barulho da chuva no telhado de tarde, o cheiro de terra molhada que entrava pela janela da cozinha. O quanto eu gostava de tomar café devagar, olhando para o quintal, sem ter que terminar rápido porque havia horário para respeitar. Eram coisas minúsculas. Eram coisas que existiam antes e que eu simplesmente não havia tido tempo de perceber. Na terceira semana, fui ao mercado num sábado de manhã. Entrei sem lista. Parei na seção de temperos e fiquei olhando para os vidros de especiaria durante um tempo que seria ridículo para qualquer outra pessoa. Peguei um de cardamomo que eu nunca havia comprado. Cheirei, coloquei no carrinho sem saber o que ia fazer com ele. Na seção de biscoitos, peguei o de goiabada. Na seção de laticínios, peguei o queijo macio de caixinha. Na padaria, pedi um pão de queijo ainda quente e comi ali mesmo, antes de ir para o caixa, de pé,
com a sacola no braço. Ninguém estava me vendo. Não havia ninguém para reclamar. Não havia versão de mim que precisava ser calibrada para aquele momento. Tinha só eu, o pão de queijo quente e a descoberta lenta de que eu ainda existia. A Dona Conceição continuou aparecendo, às vezes com sopa, às vezes com bolo, às vezes com nada, só ela mesma batendo na porta. No começo, eu atendia porque era educação. Depois comecei a gostar. Ela tinha 72 anos, havia enviuvado cedo, havia criado 3 filhos sozinha com renda de costureira. O que ela chamava de a profissão que não fecha, porque roupa sempre precisa de ajuste. Numa tarde de quarta, ela ficou na minha cozinha enquanto eu costurava e ficamos 2 horas conversando. Ela me contou de quando o marido dela morreu e ela ficou com R$ 60 na conta e 3 crianças para sustentar. Como a senhora fez? Eu perguntei. Igual você faz agora. Um dia, depois outro. A gente vai. Foi nessa conversa que eu entendi alguma coisa que eu não havia conseguido nomear até então. Não estava sozinha. Nunca havia estado. O que eu chamava de solidão não era solidão de pessoa. Era solidão de ser vista. Era a ausência de alguém que te olhasse e reconhecesse o que estava ali. E essa ausência eu havia carregado dentro do casamento muito mais do que carregaria fora dele. Os clientes de costura foram voltando aos poucos, como eu. Não de uma vez, um aqui, outro ali. Uma saia para consertar virou uma calça. A calça virou vestido de festa. O vestido de festa virou indicação para a amiga. Num mês, eu tinha 6 clientes ativos. No outro, 12. Num dia de outubro, calculando os valores do mês, percebi que estava ganhando mais do que nos últimos 2 anos do casamento, quando eu também trabalhava, mas devagar, quieta, sem mencionar para não embaraçar ninguém. Fiquei olhando para o número no papel por um tempo. Pensei no trocado. Pensei no pequeno demais para mencionar. E dobrei o papel cuidadosamente. Mas dessa vez coloquei na gaveta que eu havia guardado o sonho da quitanda. Itzim. Quando o seu Dário me fez a pergunta na padaria se eu queria ir à praia, eu ri e disse que ia pensar. Fui para casa e fiquei com aquela pergunta por 2 dias. Não porque tinha dúvida da resposta, porque eu precisava entender por que não sentia medo. Durante a maior parte da minha vida adulta, eu havia tomado decisões com medo. Medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de ocupar demais, medo de pedir o que precisava. Toda escolha era medida por aquilo que ela custava aos outros. E aqui estava essa pergunta simples. Você toparia ir morar na praia? E eu não sentia medo. Sentia aquela coisa estranha e nova que eu ainda não sabia nomear direito. Depois de alguns dias entendi. Era vontade, só vontade, sem disfarce, sem cálculo, sem mas e os outros, mas e o que vão pensar, mas e se não der certo, só vontade de ir. Liguei para a Camila antes de dar a resposta ao Dário. Ela ficou em silêncio por um tempo depois que eu contei. Mãe, a senhora mal conhece esse homem. Conheço o suficiente. E a senhora vai largar tudo aqui e ir morar em outra cidade? Não tô largando. Tô levando. Mais silêncio. A senhora parece diferente. Eu sou diferente. Ela não disse mais nada, mas antes de desligar, ela disse: Vai ser feliz, mãe. A senhora merece. Aquelas 4 palavras fizeram um buraco suave no meio do peito. Eu merecia. Minha filha, que havia crescido me vendo quieta, calibrada, invisível, estava me dizendo que eu merecia. Desliguei o telefone e fiquei sentada por um tempo sem fazer nada. Depois liguei para o Dário. Topo, eu disse. A mudança aconteceu numa sexta-feira de abril. Fizemos tudo com calma, sem urgência. Eu levei menos do que esperava. Descobri, na hora de separar, que havia muita coisa que não era minha de verdade. Eram coisas que estavam lá porque ele gostava, ou porque havíamos comprado juntos sem eu ter opinião real, ou porque eu nunca tinha me dado o direito de descartar o que não me servia. Doei a colcha. Doei o jogo de panelas pesadas que eu odiava, mas ele achava melhores.
Doei 3 quadros de parede que eu nunca havia gostado. Levei a máquina de costura. As linhas organizadas por cor. O abajur de palha que eu havia comprado sem pedir opinião de ninguém. E o vidro de cardamomo que eu havia comprado no mercado sem saber o que ia fazer com ele. Ainda não sei, mas é meu. A casa no litoral era menor do que eu estava acostumada. 2 quartos, cozinha com janela para o quintal, varanda na frente com vista para a rua de pedra. E lá atrás, onde eu montei o cantinho de costura, uma porta que dava para um jardim pequeno com buganvília roxa que crescia torta, mas crescia bonita. Na primeira manhã, acordei com o barulho do mar. Não é um barulho que você espera. É diferente do que se imagina ouvindo de longe ou de uma gravação. É um barulho vivo, que respira, que vai e vem com uma regularidade que não é monótona, é constante, como respiração, como coração. Fiquei deitada por um tempo só ouvindo. O Dário já estava acordado. Eu ouvia a chaleira no fogo. Ouvia o cheiro do café chegando antes do próprio café. Ele entrou no quarto com 2 xícaras. Deixou uma na cabeceira do meu lado. Não disse nada. Voltou para a varanda. Eu peguei a xícara. Tomei o primeiro gole ainda deitada. E pensei, é assim. É exatamente assim. Nos primeiros meses na cidade nova, eu fui descobrindo coisas. Descobri que andar descalça na areia de manhã cedo, antes do sol esquentar, faz um bem que não tem explicação racional. Que a areia fria tem uma textura que entra pelos dedos e desativa alguma coisa que estava tensa há tempo demais. Descobri que gosto de ver o pôr do sol do mesmo lugar todo dia. Não porque o sol seja diferente, porque a luz muda sempre, e prestar atenção nisso me ensinou que mudança não precisa ser dramática para ser real. Descobri que cozinhar para alguém que pergunta como foi o seu dia é completamente diferente de cozinhar por obrigação. Descobri que eu rio mais alto do que achei que ainda era capaz. Tem uma tarde que eu não esqueço. Estávamos na varanda. Ele com um livro, eu com uma costura que não estava dando certo. Aquela linha teimosa que escorrega do buraco da agulha toda hora. Eu resmunguei. Ele olhou para cima do livro. Tá boa. A linha não fica. Ele estendeu a mão. Eu dei a linha e a agulha. Ele passou a linha com uma calma desconcertante, como quem tem toda a tarde do mundo, e me devolveu. Como você sabe fazer isso? Minha mãe costurava, ele disse, voltando para o livro como se não tivesse dito nada demais. Mas tinha, porque ele não havia me dado só a agulha com a linha passada. Ele havia me dado um detalhe sobre a mãe dele que eu ainda não sabia, e havia dado de forma tão natural, como quem distribui pedaço de si mesmo sem cerimônia. E eu percebi que estava aprendendo alguém, que havia alguém para aprender, que depois de décadas de casamento com um homem que eu havia decorado mas nunca descoberto, eu estava de novo no começo de conhecer alguém. E aquilo, longe de assustar, parecia a coisa mais viva que eu havia sentido em muito tempo. Nessa mesma tarde, depois que ele voltou para o livro e eu voltei para a costura, eu fiquei pensando nos anos que passei tentando ser suficiente para alguém que nunca havia me devolvido uma agulha enfiada. Não era sobre a agulha. Era sobre estar em atenção ao que o outro precisa no momento em que precisa. Era sobre dar sem contar. Era sobre a diferença entre dividir um espaço com alguém e dividir uma vida com alguém. E era sobre eu, que havia confundido as duas coisas por tanto tempo que achei que eram a mesma. Três meses depois de morarmos juntos, a Camila veio visitar. Ficou 4 dias. No primeiro dia, ela ficou me observando com aquele olhar de filha que está tentando entender a mãe que a surpreendeu. No segundo dia, ela saiu com o Dário para comprar peixe na feira, enquanto eu ficava costurando, e voltou sorrindo de alguma coisa que ele havia dito no caminho. No terceiro dia, à noite, nós 3 jantamos juntos na varanda. Ele fez uma moqueca que ficou pronta em tempo muito maior do que qualquer um de nós esperava, porque ele é do tipo que não apresa o refogado.
Ficamos bebendo suco de maracujá enquanto esperávamos, conversando sobre nada em especial. Ele contando de um gato do bairro que aparecia toda manhã na porta, esperando sobra de peixe. A Camila contando da nova cidade onde estava pensando em morar, eu escutando os dois com aquele tipo de atenção que você só tem quando está descansada de verdade. Quando ela foi embora, no quarto dia, ela ficou na calçada me abraçando por mais tempo do que de costume. A senhora parece inteira, mãe, ela disse no meu ouvido. Inteira. Não feliz, não curada, não reconstruída. Inteira. Aquela palavra ficou comigo depois que o carro dela sumiu na esquina. Fui para dentro devagar, fechei a porta devagar, fui até a varanda devagar. O mar estava lá. Sempre estava. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva de Renato. Sinto alguma coisa mais difícil de nomear, uma espécie de compreensão que dói de um jeito brando. Porque eu sei que parte do que aconteceu foi também o que eu permiti. Não porque eu fosse fraca, mas porque eu havia aprendido durante décadas que me colocar em primeiro lugar era egoísmo, e que egoísmo era o pior defeito que uma mulher poderia ter. Aprendi isso em casa. Aprendi isso na rua, aprendi isso nos sorrisos que eu dava quando deveria ter falado, nas histórias que eu engolia quando deveria ter continuado. E um dia eu parei de aprender aquilo. Não de uma vez, não com discurso, com um ovo estrelado comido sozinha, com um vidro de cardamomo comprado sem pedir permissão, com um cabelo lavado devagar numa quinta-feira sem motivo, com um topo dito numa padaria para um homem que me perguntou como foi a costura e que passa a linha na agulha com calma de quem tem a tarde inteira. Se você já esteve nesse lugar escuro, onde parecia que não sobrava mais nada de você, e encontrou o caminho de volta para si mesma, me conta nos comentários o primeiro passo que você deu. Pode ter sido pequeno, pode ter sido lavar o cabelo numa quinta-feira sem motivo. Eu quero saber.